A gente já navegou muito sobre essa história aqui, inclusive na casinha, sobre o cego, né? Que nós vamos encontrar lá em Marcos 10. E a gente sabe que o texto mais ou menos diz o seguinte, né? Ele diz que um homem cego que vivia à margem da sociedade, ele estava num determinado lugar quando Jesus se aproxima com a multidão. E quando Jesus se aproxima com essa multidão, ele grita, não é? Ele sente, porque ele não enxerga, mas ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a dizer: cala a boca, rapaz, tu está sendo incômodo. Cala essa boca, bota esse homem para lá e tal. E ele continua gritando alto na multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o mestre para e ele se aproxima. Jesus faz um sinal para que ele se aproxima e aí ele tira a capa e chega junto de Jesus. E eu penso na minha cabeça que esse momento deve ter sido um momento maravilhoso. E ele diz, Jesus olha para ele e diz: o que tu queres de mim? Aí o cego diz: eu quero enxergar. Rabi, eu quero enxergar. E ele diz: vai, a tua fé te curou. E a partir daquele momento o cego começa a enxergar. Pois bem, a gente vive numa sociedade e num mundo hoje em que a gente não pode demonstrar as fragilidades que a gente tem, nem as feridas que a gente tem. Porque o mundo de hoje e a sociedade em que a gente vive, ela só aceita aquelas pessoas que são fortes, aquelas pessoas que passam por um sofrimento como verdadeiras campeãs. E a gente observa essa sociedade e a gente observa que até quando a gente vai precisar de um emprego, numa entrevista, a gente ainda tem que mentir para não denunciar muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta em casa ou a nossa própria realidade, porque senão a gente não vai conseguir o emprego. As prateleiras das poucas livrarias que restam, assim como na internet, nós só vamos encontrar livros dizendo que a gente seja forte, corajosa, que a gente não pode demonstrar nenhuma fraqueza, que a gente tem que superar todas as coisas que acontecem com a gente e erguer a cabeça. E aí a gente começa a perceber que a gente começa a verificar nas redes sociais a vida de tantas e tantas pessoas que não vivem aquela realidade. Pessoas que mostram um sorriso, que é um sorriso falso para enfrentar e viver a vida diante daquela sociedade. Porque na realidade as pessoas não estão interessadas de ouvir ou de conviver com pessoas que são fracas, com pessoas que são frágeis, com pessoas que são absolutamente normais. O mundo hoje nos ensina uma agressividade fora do comum. Você tem que se posicionar como mulher, como homem, mas de uma forma gritante, de uma forma, seja socialmente ou na política, mas de uma forma enraizada, com um grau tão elevado na sua voz, que sequer o silêncio um dia passa pelo seu coração. Assim é a vida que nós vivemos. Assim é o que nós somos. E nesse relato maravilhoso, a gente começa a perceber que a gente é muito frágil. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa que terminou um relacionamento e eu me encontrei com ela ontem e ela dizia assim: Angélica, eu sei que você é muito religiosa. Eu quase que fazia uma retificação. Eu não sou religiosa, eu sou uma pessoa que tento conhecer Jesus, porque religiosa me lembra aquela turminha lá
que condenou Jesus todo o tempo. Então, ela disse a mim, eu sei que você não tem frases de efeito. E eu fiquei pensando, realmente, quando você enfrenta um problema grande, quando você desaba, as pessoas olham para você e dizem, cadê aquela mulher que disse que tinha tanta fé, que era tão corajosa? Aí eu tenho vontade de dar um soco na cara da pessoa, porque ela não entendeu nada. Porque quanto mais frágil, quanto mais fraca você se apresenta, você é libertada. Você tem que conviver não com pessoas que estão ao seu lado, mas com pessoas que estão convivendo a angústia que você vive e que pode olhar para você com os olhos do sentimento, como Bartimeu sentiu a presença de Jesus. Meu Deus, se a gente fosse aqui relatar os traumas, as tristezas que a gente já teve na vida, as decepções, ninguém quer mulher corajosa, nem mulher, nem nenhum Tarzan, nem Mulher Maravilha. A gente só precisa de pessoas comuns e de pessoas normais. E quando eu começo a observar, e que muito bem coloca o pastor Gondi, quando ele começa a colocar, cada vez que você cola um sorriso, para você aparentar uma alegria que você não tem, e cada vez que você coloca, nega todas essas dificuldades e tristezas que você tem, você não tem ideia como você se afasta de Jesus. E você pode me perguntar, afastar de Jesus? E eu vou dizer com certeza. Porque Jesus foi um homem que se alegrou, que chorou, que teve raiva e entrou no templo com os discípulos para tirar o comércio de dentro da casa do Pai. E tudo isso faz com que a gente compreenda que se Jesus que é Jesus, foi frágil o suficiente para nos mostrar, por que a gente sempre tem que estar carregando o peso de todo mundo e assim mesmo levantar a cabeça e dizer, não, eu sei que eu vou superar. Você só supera as suas dificuldades se você reconhecê-las e você começar a cuidar dessas suas deficiências. E as deficiências a gente vai tomando conhecimento, porque a palavra de Deus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro, que ninguém consegue, só Deus. E segundo, porque eu preciso cuidar das minhas fragilidades, preciso me amar para que eu possa dar o melhor para os outros e para que eu possa verdadeiramente estender a mão ao outro. Eu não posso de forma nenhuma julgar, por exemplo, essa pessoa que conversava comigo, ela entrou naquela, porque a gente tem 3 etapas quando a gente termina um relacionamento. A primeira, a gente sofre, a gente chora, a gente arranca os cabelos, a gente não se conforma e a gente quer voltar no íntimo lá dentro da gente. A segunda vem um momento de raiva, e eu dizia isso para essa pessoa. Você depois se revolta porque você sofreu tanto, aí você começa a dizer, miserável, que isso, daquilo, outro, porque fez isso comigo. E depois chega o terceiro e o último estágio que se estabiliza e faz você voltar assim, que é a indiferença. Né? Porque você chega à conclusão de que ali não estava. Mas para você chegar a isso, a essas conclusões, você precisa viver muito o luto. E eu dizia a essa pessoa, eu estou fazendo o divórcio dela, e ela dizia assim, pois é, mas é muito claro para mim hoje, e eu só consigo alcançar isso porque eu cheguei a uma maturidade, mas eu só consigo chegar a esse ponto hoje porque eu tentei me aproximar de Deus, eu amadureci e eu pude perceber que se a gente não viver o luto completamente, a gente não pode sarar. E aí como é que você vai viver o luto? Vai desmaiar, vai ser... Não, você tem que ter consciência para cuidar, não é assim, Zita? Cuidar do que precisa ser cuidado do seu coração.
Então, é muito complicado, porque isso é relacionamento, é sentimento, e o coração da gente não funciona com a cabeça da gente. É totalmente diferente. Por mais que você queira, às vezes, não, hoje eu vou sair, vou tomar uma cachaça, eu vou esquecer esse camarada, essa camarada. E você chega no final da festa, você está se sentindo muito mais vazio, porque você não consegue. Você tem que ter paciência com você. Isso é a lei da vida. Isso é o que Jesus nos ensina. Isso é o que Jesus diz assim: conhecei de mim, porque se eu cuidar de mim, se eu conhecer esse amor, eu vou conseguir passar esse amor para as outras pessoas. E o mais importante, se eu estiver feliz comigo, eu vou estar feliz com as pessoas que me rodeiam. Então, assim, eu fiquei pensando nessa palavra de Bartimeu, que o Ricardo Gondim falou, porque ele ainda acrescenta, todos nós somos Bartimeu. Todos nós somos cegos. Todos nós somos deficientes. E às vezes, e aí a gente traz para a realidade de hoje, a gente quer gritar e a gente quer falar daquilo que a gente mais precisa, mas a gente encontra uma barreira enorme no outro e a gente não encontra aquela abertura para a gente falar o que a gente quer, da forma que a gente quer. E isso vai somando porque a gente não trata. E aí vai explodindo no nosso corpo as doenças, o emocional e o físico que vem tomando conta da gente. Lógico que nem sempre eu pensei toda a vida assim. Lógico que eu também não precisei que professores ou qualquer outra pessoa me ensinasse isso. Mas essa minha busca pelo Jesus que eu tenho no meu coração. E às vezes eu acho que eu sou louca, que eu tenho um Jesus completamente diferente de muitas pessoas. Eu fico assim dizendo, meu Deus, será que eu vou enlouquecer? Porque o Jesus que eu tenho é um Jesus que só me acolhe, do jeito que eu penso, do jeito que eu falo a palavra dele, do jeito que eu vivo. Esse é o Jesus que me ensinou a ser uma pessoa com mais firmeza, um profissional melhor. Outra coisa, a gente tem medo de dizer que precisa de ajuda. Às vezes, eu lembro que eu estava no shopping e Cíntia me passou uma mensagem de Fábio de Mello, não é, Cíntia? Ela disse assim, ô Anjo, vê aí o que é que tu acha dessa palavra. E a palavra de Fábio de Mello era exatamente sobre essas postagens na vida do Instagram. Lembra, Cíntia, que a gente comentou sobre isso? Porque às vezes eu acho que assim, eu não sei, mas eu acho que de qualquer forma a história do outro precisa ser preservada. Aí você vai me dizer, mas Angélica, eu não tenho nada a ver se o outro passa uma vida, eu passo o outro. Mas o respeito à história do outro é muito importante, porque o respeito à nossa história, quem nos segura, quem nos ampara, é aquela cruz. Então, baseado nesse sentimento e nessa forma de enxergar Jesus, eu penso que esse grito que está calado na gente é um grito como se a gente gritasse e a multidão dissesse, cala a boca, eu não quero te ouvir. Tu só tem tristeza para contar. Não quero isso. Eu quero ser feliz. E aí aquele grito insiste. E aí muitas pessoas, até o Dr. Paulo Breiner, eu conversando com ele, Angélica, você precisa também se cuidar, de se proteger, né? E eu fiquei assim pensando, tá bem, eu estava até conversando com a minha fisioterapeuta, eu disse assim, o dia que eu tirar a casinha da minha vida, eu acho que eu vou morrer um pouco. Porque eu gosto de escutar as pessoas. Não sei se porque a vida inteira eu acho que o que falta é a escuta. As pessoas gostam muito de falar, mas as pessoas não gostam de ouvir o coração do outro verdadeiramente.
Não é aquele coração que a gente chega e diz, eu estou ótima, eu amo todo mundo e tal. Não é bem assim. Quando a pessoa chega para mim e diz que não tem problema nenhum, que está super feliz, eu digo, meu Senhor, não existe isso. No mundo não existe isso. A gente precisa ter consciência disso. Agora, a gente precisa cuidar da vida da gente. A gente precisa cuidar daquelas pessoas que a gente ama. A gente precisa encontrar caminhos para que a gente possa alcançar, quem sabe, Deus através da gente, o coração, né, daquelas pessoas que não estão perto, mas estão convivendo com a gente. Porque isso aí eu posso ter uma amiga no Japão e ela ser muito, ela conhecer mais de mim do que uma pessoa que está todo dia ao meu lado. Por quê? Porque ela se infiltrou na minha vida, ela procurou saber de mim. Ela quer saber como eu estou. Ela sente aquilo que eu estou sofrendo. Então, isso para mim é de uma importância, não existe. É tão importante essa lealdade que eu já falei várias vezes aqui, essa coisa de você saber com quem pode contar, sabe, naquela hora que você está ruim, porque existem horas na vida da gente, minha gente, que por mais que você seja, que busque a Deus, por mais que você ache que você está uma pessoa mais forte, a gente só precisa de uma coisa, de colo, e de muito colo. Não é isso? Tem horas que a gente só precisa mais se esconder do que aparecer, do que falar, do que não, a gente só está querendo um cantinho para ficar ali, né, escondida, né, porque às vezes a gente não sente nem vontade de falar. E aí, essa palavra do pastor Doni, ela me chama muita atenção, porque existe verdadeiramente, se a gente for olhar, examinar, nós somos todos cegos de visão. Porque a visão que Jesus fala não é essa física. Ele dá um exemplo vivo de que Bartimeu sentiu, olhou de outra forma. E quando Jesus olha para a gente, ele não diz assim, Angélica, eu estou tendo a misericórdia de olhar para você, porque você lá atrás fez isso. Não. Jesus vai chamar pelo meu nome e eu tenho uma história. E ele vai respeitar a minha história. Jesus que é Jesus. Então todos nós com Jesus temos uma história e ele vai nos tratar pelo nome. Ele não vai dizer aquele morador de rua, aquele cara que está cego ali, que está me chamando. Não, ele vai chamar a gente pelo nome. A gente merece respeito. E, assim, quando eu digo respeito, eu não quero dizer que nós sejamos arrogantes, me compreendam. A gente merece respeitar o outro e o outro respeitar a nossa história. Quem aqui não tem traumas? Eu estava também observando uma frase que ele disse muito forte e que ficou no meu coração. Às vezes, a gente tem uma criação complicada, não é? A gente sabe que nem sempre os pais da gente, mesmo tentando acertar, eles cometem equívocos, cometem erros, concordam comigo? E aí o Gondim estava dizendo assim, uma frase, que às vezes uma mãe ou um pai tenha dito, menino, você não vai dar para nada. O pai morre lá na frente, mas a frase ficou. Se essa pessoa não cuida dessa fragilidade, desse trauma, como ela vai se curar? Como ela vai se libertar? E eu digo isso para vocês com muita propriedade, porque a minha irmã, que tem a idade de dizer minha filha e de Leinha, ela teve uma geração de conflito de geração com a mamãe. E hoje ela mora em Porto Alegre, mas todas as vezes que ela vem aqui, a gente faz uma espécie de terapia com ela. Assim, sabe? Olha, você tem que fazer um esforço para você superar as coisas que ficaram para trás. Você tem que tratar disso. Vocês compreendem quando eu quero dizer isso. Mas a gente só faz isso hoje porque a gente enxerga que só há uma forma de libertação. É o momento que o coração se abre e começa a confiar na gente. E começa a contar verdadeiramente o que nós somos e o que não somos. Eu achei muita graça hoje
que eu também recebi uma pessoa no escritório falando da casinha de oração, que nós íamos reiniciar. Aí ela olhou assim para mim e disse assim, onde você vai ser você mesma, né? Eu disse, com certeza, com todos os erros e defeitos. Eu não quero de forma nenhuma ser padrão nem referência de santidade. Eu sou uma pessoa absolutamente normal, que tem raiva, que briga, que discorda, mas que acima de tudo um dia, aí sim, pela misericórdia de Deus, eu conheci o amor de Deus. E através desse amor, eu aprendi a me cuidar, aprendi a cuidar mais das minhas deficiências físicas e emocionais. Porque as emocionais são muito maiores do que as físicas. Aprendi que a minha vida eu posso fazer diferente depois do meu encontro com Jesus. Aprendi que eu ainda posso ser feliz do meu jeito. E essa semana eu recebi um carinho enorme do meu médico, que apesar das minhas deficiências, ele disse assim, você encontrou um jeito de viver que é só seu. E é isso aí. Eu aprendi que eu posso ser muito melhor para as pessoas. Eu aprendi que eu não tenho que ser agressiva, porque o mundo, a multidão é um engano. A multidão que aplaudiu Jesus foi a mesma multidão que condenou ele. Que esse grito da multidão jamais entre no meu coração. Porque eu quero viver sempre. E se Deus permitir, essa nova mulher que um dia foi reformulada através de dores, através de decepções, de rejeições, mas que em nenhum momento eu pude esconder o que eu fui. Não. Chorei o que tinha que chorar. Vivi todos os lutos que tinha que viver. E, acima de tudo, não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu quero dizer para vocês que a única emoção que motiva o coração da gente e que pode fazer a gente diferente é esse amor que a gente encontra dentro da gente e que faz a gente dizer, meu Deus, obrigada, porque eu sinto que tu estás segurando a minha mão com tanta força que não estás deixando eu tropeçar. Isso é que eu acho que esse relato de Bartimeu e esses versículos tão caros e tão ricos de Marcos nos ensinam. Que coisa maravilhosa é a gente poder sentir com o coração. O outro não está sentindo. O que eu posso fazer? Com certeza está perdendo. Não importa. Mas o meu coração anda muito cheio de motivação. A minha autoestima está lá em cima. Mas tem momentos que está lá embaixo, eu estou péssima. Mas eu estou num momento que minhas roupas de linho me animam. E que eu adoro sair por aí com minhas calças brancas de linho, que eu adoro e me sinto extremamente bem dentro das minhas roupas e me sinto agradável comigo mesmo. E isso é o cada dia. A cada dia é um dia, que amanhã é um outro dia. E quando eu termino o dia, eu digo, meu Senhor, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque me emocionou muito, tem muito de mim nessa reflexão. Muito do que a gente sofre, minha gente. E a gente tem que olhar para trás, por exemplo, vocês sabem que a pessoa que eu mais amava era minha mãe. Mas eu não deixo de reconhecer, não é aquele amor cego, mas eu não deixo de reconhecer que algumas coisas ela se equivocou. Mas como eu coloco a história dela, como é que foi, eu compreendo perfeitamente que ela já era um milagre do jeito que é.
Mas nem por isso eu acho que não deixou de fazer mal em algumas coisas, em alguns. Vocês compreendem quando eu estou querendo dizer? E quando eu tenho essa visão de consciência, quando eu tenho essa visão de fragilidade, de fraca, de, por exemplo, meu Deus, eu não devia ter entrado nessa situação porque eu não vou aguentar, me ajuda aqui, eu não vou conseguir fazer isso só, me ajuda. E quando isso sai do meu ser, com muita naturalidade e humildade, eu acho que é isso que Jesus espera de cada um de nós. E essa noite, eu queria que vocês se sentissem completamente abraçados, completamente acolhidos do que eu já sinto por vocês. Mas uma dose dupla desse amor, desse carinho. Porque o que seria de mim sem vocês que me ajudam tanto? Se vocês... Vocês que às vezes eu me emociono tanto, porque chega o nosso jantar, lá vai para a casa de Fafá, faz, né? E a gente é um batalhão pequeno grande, que a gente é tão feliz na rua. Por que a gente é feliz? Porque um dia a gente encontrou alguém que olhou para a gente de forma diferente e disse, o que tu queres que eu faça? E a gente humildemente olhou para ele e disse, eu queria enxergar. E ele disse, vai depender da sua fé, da sua forma de viver. Aí você vai enxergar, ou então vai ficar cego para sempre. A escolha é sua. Palavra do Senhor. Graças.